Irmãos, a paz do Senhor para todos. Quem tem essa paz, diga amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 16. Glória a Deus, Eita Deus. Vai mandar um som novo para essa sede, viu, meu irmão? Deus vai mandar, porque Deus ele é fiel. Está bem pertinho. Está bem pertinho, eu creio. Acho 16 vai dar certo, tá? Então, os irmãos, não esqueçam, meus irmãos, a Leste Oeste em Chamas, sexta e sábado, 2 noites de evento para a glória de Deus. E logo após a vigília, R$3, o ônibus vai sair daqui da porta da igreja. Então, R$3, todo mundo pode ir no nome de Jesus. Aleluia. Deixa pra lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Não preciso de licença. Capítulo de número 12, de primeira carta aos Coríntios. Deixa pra lá, deixa lá no dia. Versículo de número 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Queria comunicar aos irmãos que nós estamos aqui numa sequência de estudos, tá? Serão alguns estudos aqui sobre a palavra. Depois que terminarmos esse estudo, aí a doutrina da igreja volta ao normal, da liderança do pastor Neto e da pastora Débora, tá? Nós estamos só dando um estudo para os irmãos aprenderem sobre os dons espirituais. Terminar esse estudo, a doutrina retorna ao normal com o pastor Neto e a pastora Débora. Quem achou, diga amém. Vou contar de 1 até 3, já vamos ler o versículo 8, tá? Bem bonito. Vamos lá, gente? 1, 2, 3, já. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da. Senhor, eu quero te agradecer e quero apresentar a minha boca, a minha mente e a minha inteligência espiritual. Pai, fala conosco em o nome de Jesus. Senta com a Bíblia aberta, caneta, o negócio está quente aqui hoje. Glória a Deus. Queridos, quem esteve aqui na doutrina passada, diga amém. Amém. Qual foi o assunto que nós falamos aqui na doutrina passada? Alguém lembra? Como a primeira classe dos dons, que é a palavra, ou os dons de revelação, nós falamos sobre a palavra da, o dom da palavra da sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a palavra da ciência ou a palavra do conhecimento, tá? Querido, a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência, que os irmãos ouvissem bem, anotassem bem, vou mastigar isso aqui bem bonzinho, tá? Querido, a etimologia ou a raiz dessa palavra chamada palavra do conhecimento, ela é logos gnosis. Ixi, Deus, que linguagem é essa? Não entendo não. Fala a linguagem do Pirambu, que essa palavra aí não dá não. Querido, palavra significa logos. Diga assim, palavra significa logos, tá? E gnosis significa conhecimento. Então eu junto logos e
gnoses, que vai dar palavra do conhecimento. Tá? Então, a palavra do conhecimento é dividida em duas raízes: gnoses e logos. Juntando as duas palavras dá palavra do conhecimento. Entende? Essa palavra quer dizer logos. O que é isso? Querido, logos é a palavra ou a tradução básica de logos. O que é isso? Significa mensagem, informação, notícia, afirmação, ensino, assunto, instrução, causa, motivo e observação. A palavra logos quer dizer o quê? Mensagem, notícia, observação, instrução, causa, motivo. Conhecimento significa gnosis. O que é conhecimento, meu irmão? É a apreensão da verdade, é a compreensão de fatos da verdade. Tá? Enquanto a palavra logo significa notícia ou mensagem, conhecimento ou gnosis significa o quê? Apreensão da verdade ou apreensão dos fatos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mais claro do que isso, irmão, só mesmo esta lâmpada, né? Querido, palavra do conhecimento ou palavra da ciência. Vamos entender aqui uma coisa. O que não é este dom? Porque a palavra do conhecimento faz parte do grupo dos dons espirituais. Querido, palavra do conhecimento, ela não é um conhecimento natural. Ela não dele, não. Ela não é educação. Tá? Ela não é uma coisa comum que você aprende no dia a dia. Não. A palavra do conhecimento, ela é revelada pelo Espírito Santo ao crente, para o crente compreender fatos do passado e fatos do presente. Vocês lembram que eu falei que a palavra da sabedoria era a capacidade que Deus dá ao crente de, na direção do Espírito, saber coisas de quê? Do passado, do presente e do... A palavra do conhecimento é a revelação que Deus dá ao crente sobre certos fatos do passado e do presente. Por exemplo, digamos que eu estou no culto, louvando, adorando aqui com os coroas de fogo, e Deus, através do Espírito Santo, começa a me revelar a vida do obreiro Gideon lá no passado e o que ele está passando agora no presente. Isso aí é a palavra do conhecimento. Me dá a capacidade de eu conhecer certos fatos do passado e do presente. Isso aqui é a palavra do conhecimento, tá? Ela não é educação, tá? Você não precisa ir para uma cadeira ou uma faculdade sentar para aprender sobre a palavra do conhecimento. Porque o próprio mestre, o Espírito Santo, é quem vai te dar a palavra do conhecimento. Tá? Outra coisa, esta palavra do conhecimento, ela não é dom de todo conhecimento. Tá? Tem pessoas que têm conhecimento de todo tipo de assunto. Já a palavra do conhecimento não é certo fato ou certo todo entendimento. A palavra do conhecimento é algo que vem da onde? De quem é a fonte? Deus. Então você pode estudar, pode obter vários conhecimentos humanos, mas a palavra do conhecimento, a palavra da ciência, é uma revelação que Deus dá. Então, se é Deus que dá, a mente humana não consegue compreender. Pode estudar, pode ser letrado, pode ser doutorado, pode ser PhD, pode ser bacharel, mas a palavra do conhecimento Deus dá àqueles que Deus tem um propósito. Eu vou dizer uma coisa aqui.
Esse estudo que nós estamos dando aqui, quando for para terminar, ou até na metade, não sei, Deus é quem é o soberano, Deus vai começar a capacitar a nossa igreja sede. E vai começar a distribuir esses dons dentro dessa igreja. Tá? Para ressuscitar a igreja. Irmão, a igreja Assembleia de Deus da Manhã, ela é uma igreja ataviada de dons. Ela é uma igreja ataviada de dons. Tem irmãs aqui que tem dons tremendos, mas devido aos problemas, às lutas, enterram. Mas Deus vai soprar um vento no Pentecoste nessa sede aqui, e essa igreja vai voltar a ser uma bomba atômica neste tempo. Aleluia! Ela não morreu, viu, meu irmão? Está repreendido em Deus que nossa igreja morreu. Ela está um pouquinho adormecida, mas Deus vai despertar essa igreja. Outra coisa que não é a palavra do conhecimento, não é o conhecimento de Deus. Como assim, Deus? Ou seja, este dom não é o conhecimento de Deus ou da palavra de Deus. Tem pessoas que pensam que conhecem a palavra de Gênesis, Apocalipse, estuda, prescruta tudo, e acha que tem a palavra. Eu tenho uma palavra do conhecimento. Eu conheço o hebraico, o grego, o aramaico, e eu estudo tudo, Gênesis, Apocalipse, Ezequiel, Daniel, e lá vai para o Apocalipse, você mexer em tudo. Não é, meu irmão. Tá? Não é a palavra de Deus que é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é o que, Deide? É Deus revelando para mim e para você certos fatos do passado e do presente. Isso aí é a palavra do conhecimento. Você não se engodar, tá? Entendi, foi nada. David, para que é que serve essa palavra do conhecimento? Por que é que Deus quer distribuir isso na igreja? Querido, a palavra do conhecimento, ela é uma revelação sobrenatural, mediante ao Espírito Santo, de fatos ou situações a respeito, sabe de quem, meu irmão? Das pessoas. Será que Deus pode usar alguém aqui e Deus pode revelar para algum irmão lá atrás a vida do pastor Neto no passado e no presente? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, meu irmão. Pode. Deus pode usar alguém para revelar a vida do pastor quando o pastor ideia naquela tempo, primeiro era bandido? Pode ou não pode? Pode. E Deus revela? Revela. Para qualquer pessoa? Por se Deus revelar para alguém certos fatos ou situações do passado e do presente da vida de alguém, é porque Deus tem um propósito. Primeiro propósito deste dom, da palavra do conhecimento: Jesus tem misericórdia. Prepara o microfone aí, Sérgio, por favor. Pastor Eduardo, me ajuda aqui. Primeiro propósito desse dom: para que é que Deus vai dar uma palavra do conhecimento para revelar as coisas do passado e do presente? Sabe por quê? Para revelar pecados ou corrupção dentro da igreja. Juízes, Josué. Primeiro propósito desse dom, meu irmão, é que Deus quer revelar pecados ou corrupção na igreja. Vou mostrar na Bíblia. Tá, meu irmão? É na Bíblia que eu vou mostrar. Josué 7, pastor Eduardo. Capítulo 7 de Josué, versículo de número 6. Então Josué rasgou as roupas
Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Pode ler, pastor, pode ler. E disse Josué, versículo de número 7: Pode ler. Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contento em ficar além do Jordão. Ainda tem. Versículo 20. 19 e 26. Eu entendi aqui um homem chamado Acã. O que aconteceu com ele? Então disse a Josué a Acã: filho de meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazes confissão perante a ele, e declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim e assim. Eita. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, eu estou sentindo a presença aqui do Deus que revela. E eu também. Pode De ler 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou um mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante ao Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e as suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram no vale de Arcó. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejaram, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama hoje o Vale de Arcó, até o dia de hoje. Obrigado. Aqui você microfone aí, pastor. Queridos, qual é o primeiro propósito do dom da palavra do conhecimento? Sabe o que é, meu irmão? Revelar pecados ou corrupção na igreja. O povo de Israel estava numa batalha tremenda contra os cananeus inimigos. E o povo começou a perder a batalha, e Deus disse: olha, no meio de vocês tem um maldito que pegou a capa da Babilônia, escondeu debaixo da sua tenda, e no meio de vocês há pecado. E se tiver pecado oculto no meio de vocês, vocês serão destruídos. Deus revela para Josué. Josué olha para Acã: vem cá, que é que tu tem lá debaixo da tua tenda? Acã esbugalhou os olhos. Por que Josué está falando assim comigo? Porque Deus me revelou algo sobre você e a sua casa. Josué manda aí os servos até a tenda de Acã. Quando levanta o tapete da tenda de Acã, estava lá a capa babilônica e o dinheiro em que Deus disse que era proibido. Sabe o que foi que aconteceu com Acã? Todo Israel pegou Acã e a sua família e morreram apedrejados. Escuta. Palavra do conhecimento, ela é
pastores que estão me vendo aí pelo YouTube. Tá? Deus levantou Josué para tirar a máscara de Acã. Deus disse: olha, Acã, chega de pecado oculto debaixo da tua tenda. Chega de tanta corrupção dentro da tua casa. O dom da palavra do conhecimento, meu irmão, é para o profeta chegar, olhar na tampa dos olhos e dizer: o teu pecado vai te destruir. E eu digo para o obreiro, para a pastora, para quem quiser, pode ficar sentado na igreja na cadeira. Mas se tiver pecado por debaixo do tapete, a tua capa vai cair. Não precisa ninguém correr e dizer para o pastor dele: pastor, bota para fora aquela obreira ali, pastor. Ela é quenga, viu? Ela está traindo o marido dela com o obreiro da igreja. Precisa não, meu irmão. Pastor Dado, pastor Nego, os dois anjos da igreja. Deus vai revelar os pecados ocultos desse povo aqui. Você pode estar na igreja, você pode ser casada e está de olho no jovem da mocidade para sair para o motel com ele. Tá? Está só esperando uma vaga, uma brecha. Telefonezinho nos esquemas. Olha, minha irmã, tu vai morrer apedrejada. Tu vai sair da igreja porque ele disse: não fica na igreja. O pecado de Acã foi revelado. E nessa noite Deus vai começar a levantar tapete de crente aqui. Meu Deus, é forte. Eu mostrei o pecado de Acã. Vou mostrar aqui um casal horrível que tentou roubar dos líderes da igreja e morrer tudo fulminado. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 11. Ananias e Safira tentaram mentir a Deus, morreram desse duro. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 11. Ananias e Safira tentaram roubar e acabaram mortos. 3 a 11. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou do que herdou? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora e o sepultaram. E passando um espaço, quase que 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós conheceste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vira aí, irmãos. Ananias e Safira venderam uma propriedade por tantos reais. E Ananias com seu esposo, Ananias com a sua esposa Safira, começa a entrar num acordo diabólico. E começa a dizer: olha, nós vamos prestar conta com o apóstolo Pedro. Quando ele perguntar para nós se a herdade foi tanto, nós vamos dizer que foi tanto. E a metade nós vamos roubando a igreja.
espírito, irmão, o diabo não consegue enganar. Tá? Aí Pedro diz: pode entrar, Ananias. Vem, deixa a propriedade por tantos reais. Pedro olha no olho e diz: vem cá, como é que tu concede no teu coração mentir contra o Espírito de Deus, fazendo corrupção, roubando o que é da igreja? Ananias olha para Pedro, Pedro diz: olha, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito de Deus. Por conta disso, tu irás morrer. Na mesma hora ele, pá, caiu para trás. Dentro de algum espaço, chega a perigosa da Safira. Pedro diz: eu vou testar isso aí também, deve ser da mesma laia dele, ladrona, vigarista. Pedro diz: vem da Safira. Pedro encara ela, bora, conta tudo. Pedro vendeu aquela herdade por quanto? Tanto. Pedro encara ela: olha, mulher, do mesmo jeito que teu marido caiu e morreu, tu vai morrer também, porque vocês se uniram para tentar roubar da igreja o que é da igreja. Querido, o dom da palavra do conhecimento é para revelar corrupção. E nas igrejas está cheia de crente corrupto. Nas igrejas está cheio de pastor, leva o dinheiro da igreja. Só que Deus, nessas últimas horas, vai levantar mulheres, homens, com o Espírito de Deus e com a palavra do conhecimento, para revelar a corrupção que está no meio da igreja. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito do dom: revelar os planos do diabo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 9 ao 12. O rei da Síria tentou provocar uma emboscada contra Eliseu. Só que Eliseu estava lá no quarto, tá? Buscando a Deus. E lá no quarto do profeta, Deus revela tudo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 9 ao 12. Deus revelou tudo para o rei, para Eliseu. Mas o homem de Deus, Segundo Reis, capítulo 6, versículo 9 ao 12. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se perturbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Olha aí, irmãos, estão ouvindo aí? O rei da Síria estava lá na sua câmara secreta, tramando um laço para destruir o profeta Eliseu. Deus lá no quarto do profeta, irmão, o profeta tem intimidade. Glória! Tá? Ainda que o profeta mora numa casinha de taipo, mas ele tem intimidade. Quando ele dobra o joelho na cama dele, Deus descortina o céu e revela tudo que o diabo está tramando. O rei da Síria disse: olha, se o profeta Eliseu passar por aquele lugar, e nós vamos descer e vamos arrebentar ele e matar. O profeta estava sabendo disso lá no quarto dele. E foi dizer para o rei que o profeta
Querido, o diabo pode até armar armadilhas para querer atacar você. Você nem está sabendo a emboscada que está por detrás, a rebelião, que está por aí por debaixo dos tapetes, rebeldia, rebelião, revolta, tirania. Mas eu te disser que é lá no teu quartinho que o Espírito de Deus vai te revelar. Vai te dizer, olha, sai desse lugar, vai para esse lugar, porque aqui está cercado de inimigo. Sai desse lugar e vai para outro lugar, porque Deus vai te dar livramento. Não adianta. Obrigado, meu Deus. Diga assim pro teu irmão, ó, Jesus, que eu estou sentindo uma unção de Deus linda aqui. Diga pro teu irmão assim, ó, não adianta o inimigo tentar te derrubar. Diga aí, diga, meu irmão. Diga assim, ó, é lá no teu quartinho que Deus vai te revelar. É lá naquela parede que tu chora naquelas horas, que Deus vai dizer, meu filho, eu vou começar a te revelar o meu culto, dos ocultos, dos escondidos, que se passa nesse lugar, meu irmão. Meu Deus, eu creio, meu Pai. Eu estou dizendo aqui porque Deus está falando, eu vou entregar. Deus quer revelar alguma coisa para alguém aqui no teu quarto. Não é na sala, nem na cozinha, nem no banheiro. É lá no teu quarto que Deus quer revelar os projetos do diabo. E que Deus vai desmanchar nessa hora. Pega meus inimigos, meu Pai. Não precisa ninguém correr para te avisar. O próprio Espírito está te dizer. Não precisa de uma fofoqueira estar dizendo, eu falei no maldito para tirar você da carga da igreja. Deixa de ser fofoqueira, meu irmão. É Deus quem vai revelar. É Deus quem vai dizer. É Deus quem vai falar, meu irmão. Pega É Deus quem vai falar para você meus inimigos, meu Deus. que o teu tempo aqui acabou. Fala, Jesus. Forte. É Deus quem vai falar para você que chegou a hora de você voar Fala, meu Deus. para longe. Não é da casa aqui, para aqui, é em Bezerra, não. Para longe. É Deus quem vai te revelar. Não é profeta que vai dizer. É lá na tua quadra, teu quarto chorando, a lágrima brigando de madrugada e Deus dizendo: te prepara para você voar. Ai, meu Que é Deus. Jesus, estou vendo o teto da glória de Deus. Ai, meu Deus. Eu estou vendo aqui no teto da glória de Deus nesse lugar. Ele está dizendo novamente: eu vou te revelar a hora de você decolar, a hora de você ir embora e a hora de você fazer a minha vontade. Peraí, estou falando a oração da irmã, para a irmã sapatear e rodopiar e entregar o recado. Vai, mulher, porque Deus é contigo, deixa de ser menino. Deixa de ser menina. Quem eu quiser saber sobre Deus, eu dou no meu joelho e Deus revela, meu irmão. Estou dando aqui os crentes que estão correndo atrás de profecia. Ei, vaso, olha aí para saber se a porta vai abrir. Vai, macumbeiro. Meu Deus da glória. Como é que eu sei, pastor? Busca Deus, meu irmão. Deixa de ser crítico, mulher, e cagar na oração da outra. Vai orar. E quer dizer que se eu não crer que Deus os amados usa, meu irmão. Mas tem gente que fica só pintolada a isso. Se for comprar uma roupa, Deus revela a cor é rosa, nada que cor é que revela. Não, meu irmão. Você tem inteligência. Deus, peraí, Deus. Eu vou saber, eu vou orar para saber se Deus está se agradando de mim.
está se agradando e como Ele está triste comigo. Meu Deus, Eu sei, tá? Deus quer revelar para você, meu irmão, por que Deus está só matando isso da minha mente. Ele quer revelar para você, não é para ninguém. A hora de você decolar. Eu creio nisso aí, meu pai. Se eu passar daqui, meu irmão, eu estou mentindo. Deus me livre de mentira. David, como é que essa palavra do conhecimento ela opera na minha vida? Querido, escute. Deus fala de formas diferentes. Sabe como é que Deus fala com a gente? Através de visões, sonhos, revelação, ou às vezes até numa voz audível no canto do teu ouvido, escuta a voz de Deus. Hã? Tu está aí quietinho aí, aquela voz suave vem, ó. Meu servo. Fala. É isso? Demônio? Que é isso? Às vezes é a voz de Deus, irmão. Olha, irmão. Lá na frente eu vou estar falando sobre discernimento de espírito. Por crente aprender quando é que é a voz. Existem 3 vozes que falam ao ouvido humano: a voz do diabo, a voz de Deus e a voz do homem. Tá? Às vezes é o diabo falando para tu e diz que é Deus. Tá? Aquela voz que dizer, vira a cara para aquela irmã ali e fala para ela que ela é falsa. Para a bicharia falsa. Ei, irmão Jesus. Bicharia falsa. A irmã, paz, irmã, Senhor. Isso aí é a voz do diabo. Sabe como é que é a voz de Deus? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem no lugar. Voz de Deus. Voz do homem. Fala tudo ao contrário aos teus sonhos e aos teus desejos. Meu Deus, é forte. Olha aí. Olha aí, Deus. É Tem que forte entender que isso tipo aí. de voz você escuta. Tá? Entendendo esse menino. Vamos para a Bíblia? Deus fala através de sonhos, visões, revelações, através da voz audível. Vamos para a Bíblia. Aleluia. Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 9, do 15 ao 20. A chamada de Samuel. Coisa linda, meu Deus. Ou a chamada de Saul, perdão. Aleluia. 1 Samuel 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 15 ao 20. Aleluia. Olha que coisa linda, pastor Eduardo, coisa linda, do 15 ao 20. Olha que coisa linda aí. 1 Samuel 9, do 15 ao 20. Pode ler, pastor. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel. Um dia antes que Saul viesse dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Eita! Este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te aonde está a casa do vidente. Eita! E Samuel respondeu a Saul e disse: eu falei desse negócio, eu sou o vidente. Meu Deus. Sobe diante de mim Eita. ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei a tudo quanto está no teu coração, tu declarei. Amém. E aí, irmãos? Quem foi a pessoa que Deus revelou que Saul ia ser o novo rei de Israel? Quem foi o profeta? Samuel.
quem? De Saul ou de Samuel? De Samuel. Viu? Como Deus se revela através da voz audível, Deus foi até Samuel, te prepara porque amanhã o homem que vai assumir a liderança de Israel vai aparecer diante de ti, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Querido, Deus fala de uma maneira em que a gente venha entender. Diga, meu irmão, Deus vai falar com você coisas que você entende. Diga. Eita, rei Acabe! Vamos ver o que é que Deus revelou sobre o futuro do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Vamos lá ver o que é que o desgraçado rei Acabe vai levar aqui. Rei Acabe, hoje eu vim para te dizer. 1 Reis 19, 18. Meu Deus. Também. 18 e 21, viu, pastor? Ok. Amém, igreja? Amém. Eita. Também deixei ficar em Israel. 19 e 18. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 18. Pegou. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. 21. Voltou, pois, de os seguir, e tomou as juntas de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Viu, irmãos? O que é que Deus faz? Deus destruiu. Qual foi o rei aqui? O rei Acabe. Deus disse: olha, rei Acabe, eu deixei em Israel 7.000 homens que não se prostraram a Baal nem beijaram a estátua de Baal. Tá? Então, como você é perseguidor do profeta Elias, do profeta Eliseu, eu vou ter que destruir você e as suas carnes vão ser comidas. Diga assim pro teu irmão, meu irmão, ó, não te preocupa com os teus adversários não, que Deus cuida. Diga aí, diga. Você pode ter sido o cara mais errado do mundo, mas se você se converteu e anda reto nos caminhos do Senhor, não tenha medo dos teus inimigos, porque Deus está contigo e está também na tua frente. Eita glória. Gostei. Olha teu irmão, você diga assim, ó, irmão, não seja meu adversário. Diga aí, diga. Gostei. Fala, meu Deus, é forte isso aí. Muito forte isso aí. Mateus capítulo 9, versículo 4. Como é que a palavra do conhecimento ele opera na vida do homem? Vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus 9, 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? 5. Por qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Olha aí. Jesus estava conhecendo o coração dos fariseus que estava zombando o paralítico ali de Cafarnaum. Então, a palavra do conhecimento gerou em Jesus uma revelação do Espírito que começou Jesus a olhar para os fariseus e dizer: por que vocês estão zombando aí, hein? Os fariseus, como é que é, né? Por
que vocês não zombando aí desse paralítico? Hã? O que é mais fácil para dizer para vocês? Perdoados estão teus pecados ou levanta-te e anda? Querido, até Jesus foi alvo da palavra do conhecimento. O próprio Deus revelou ao seu Filho Jesus sobre os pensamentos de alguém. Vou fazer uma pergunta aqui, eu vou ficar calado, quero ouvir desde o pastor Neto, da pastora Débora até o porteiro. Irmãos, existe ou não existe a possibilidade aqui no culto de qualquer um desses obreiros aqui estarem sentados pensando em algo e Deus revelar para alguém aqui o pensamento de alguém aqui? Pode ou não pode? Pode. Pode. Muito profundo vai esconder. Olha aí. Meu Deus. Olha aqui, meu irmão. Outra para me terminar. João capítulo 2, versículo 24 e 25. Como é que a palavra do conhecimento opera? João capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Viu aí, irmãos? Jesus não confiava no homem. Por quê? Porque Jesus conhecia o que o homem era capaz de fazer. Então a palavra do conhecimento opera em nós, sabe como? Fazendo a gente conhecer o coração do homem através da revelação do Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 22. Como é que a palavra do conhecimento opera? Mateus capítulo 12, versículo 22. Aleluia. Lembrando que a palavra do conhecimento que é uma revelação sobrenatural de Deus de certos fatos ou acontecimentos do passado e do presente, que é dada pelo Espírito de Deus aos crentes. É só a crente, irmão? É só para crente, será? Não, Deus, não. Até para ímpio também, Deus também pode dar. Sabia disso? É mesmo, é. Deus pode até para ímpio também. Tem ímpios que não são crentes, meu irmão, mas que o Espírito de Deus revela para ele a grande tribulação. Propósito, para ele retornar para a casa de Deus. Tá? Então Deus, irmão, não queiram entender Deus.